anos, se Deus quiser. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem. Não. Pode ficar melhor isso. Deus tem uma palavra aos nossos corações. E quando a gente fala isso, irmãos, nós estamos usando o poder criativo da palavra. Quando você libera algo da sua boca, entenda isso. A palavra diz em Efésios que nós estamos posicionados com Cristo nas regiões celestiais. Então, crente não solta palavras aleatórias. Crente não joga conversa fora. Cristãos posicionados em Cristo liberam palavras que têm autoridade no reino de Deus para serem estabelecidas aqui no reino da terra. Você diz amém? Então, quando a gente fala, quando você repete algumas expressões, isso significa que você está liberando palavras. E eu quero falar nessa noite sobre isso. Jesus, a nossa viva esperança, e Jesus como o pão que sacia a nossa fome. Jesus é o pão que sacia a nossa fome. E quando a gente fala sobre esse assunto, eu gostaria que você entendesse que a Bíblia apresenta muitas referências alimentares, muitas. Você vai ver na Bíblia exemplos como, por exemplo, o trigo, a farinha, o figo, a uva, o azeite derivado da azeitona. Você vai ver peixes, você vai ver espécies mais variadas, um cardápio muito amplo e muitas menções de alimentos na Bíblia. Só que é importante perceber que essa grande referência de alimentos na Bíblia, ela está associada diretamente ao que Deus veio realizar através de Cristo em nós, na humanidade. Então, quando a gente olha para esse cenário geral, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Deus está estabelecendo a obra dele em nós. E uma das coisas que Deus nos faz é suprir a nossa fome, suprir as nossas necessidades, e não apenas física, mas a nossa fome espiritual e a nossa fome emocional. Quem se interessa por comida? Deve ser a pergunta. E a resposta é muito simples: aqueles que têm fome. Quem tem fome quer comer. Só que a fome revela algo mais profundo. A fome revela uma falta, uma ausência. A fome revela também o nosso instinto de sobrevivência. Tem fome quem precisa comer. Tem fome quem vai se alimentar. Tem fome as pessoas que entendem a saciedade da fome como um instrumento legítimo para terem saúde. E saúde em todos os aspectos: espiritual, emocional e físico. Então, a fome aponta para aquilo que pode nos preencher, aquilo que pode nos satisfazer. Um dos principais motivos pelos quais a multidão seguia Jesus era exatamente isso. A multidão seguia Jesus para ter a sua necessidade suprida. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus supre a necessidade da multidão em vários momentos. Ou seja, Jesus ele elimina a escassez da multidão e provê para a multidão aquilo que eles necessitam. João capítulo 6, abra comigo a sua Bíblia, verso 24 a 25. Eu quero ler com você para dar base e a gente olhar um pouco essa questão de Jesus como pão que sacia a nossa fome. Diz a palavra no verso 24 de João 6: Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. Diga comigo, Cafarnaum. Diga comigo, em busca de Jesus. Verso 25: E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que vocês me buscam, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. 27: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Perceba a distinção: comida que perece e comida que prevalece.
Mas pela comida que permanece ou prevalece para a vida eterna, o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai selou. O que nós encontramos aqui, irmãos, no capítulo 6 do Evangelho de João, é o conhecido episódio da multiplicação dos pães e peixes. E quando esse episódio acontece, a Bíblia diz que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Entre eles homens, mulheres, crianças, idosos, muita gente comeu. E passado esse episódio, a palavra de Deus vai mostrar que Jesus, ele entra no barco e vai para o outro lado. Ele dá sequência à sua vida missionária, à sua vida de anunciar as boas novas da chegada do reino de Deus. E quando Jesus segue, a multidão tomou conhecimento disso e vai atrás de Jesus. Quando eles vão atrás de Jesus, eles perguntam o que a gente leu no verso 25: Senhor, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus responde para eles no 26, na verdade vocês estão me buscando, não é porque vistes, mas porque vocês comeram do pão e se saciaram. Jesus está dizendo para eles assim: vocês são interesseiros. Trocando em miúdos, o que Jesus está falando para eles? Vocês são interesseiros. Vocês estão atrás de mim, não é porque eu sou filho de Deus. Vocês estão atrás de mim, não porque eu estou trazendo a boa notícia do Evangelho, ou estou revelando o Pai, o relacionamento íntimo com o Pai. Jesus disse para eles: vocês estão atrás de mim, porque vocês têm interesses. Vocês querem pão. Vocês querem ser supridos e alimentados. E aí logo a seguir, no versículo 27, Jesus diz para eles: não trabalhem para isto, porque esta comida perece. Não trabalhe para ter o suprimento apenas de pão, porque isso perece, isso vai passar. Jesus diz para eles: trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. E aí ele encerra o verso 27 dizendo assim: o qual o Filho do Homem vos dará. Não é vocês que vão buscar, o Filho do Homem vai entregar. Dá para entender isso? Não é vocês que vão buscar ou merecer porque buscaram, mas vocês só terão acesso a essa comida porque o Filho do Homem decidiu entregar, decidiu liberar. Eles queriam saber quando é que Jesus atravessou para o outro lado. E Jesus, na verdade, conta por que eles vieram. A pergunta deles é: quando você chegou aqui, mestre? E Jesus diz outra coisa. Jesus troca o assunto. Parece que alguém olha para Jesus conversando com ele e fala assim: Jesus, por que você não respondeu a pergunta? A pergunta era: quando o Senhor chegou aqui? E Jesus conta por que eles vieram para ali. Percebe? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente aprende muito mais pela razão do qual fazemos uma pergunta do que propriamente pela resposta dela. Algumas perguntas que a gente faz para o Senhor, na verdade o Senhor não quer nos dar essas respostas a ela. O Senhor quer mostrar para nós o porquê nós estamos perguntando aquilo. Por que muita gente não ouve a voz de Deus e não fala, Deus não me responde, Deus não fala comigo? Porque você tem uma expectativa errada. Porque às vezes você está esperando resposta para a sua pergunta e Deus está te mostrando por que você está perguntando aquilo. E é isso que Jesus está fazendo para os discípulos. Muito mais importante do que resposta à pergunta que vocês estão me fazendo, é você entender por que você está perguntando isso. Olha a diferença. Jesus dá uma invertida nos discípulos. Porque a motivação dele, como disse a Paulo aqui no momento das ofertas, as motivações deles estavam erradas, estavam distorcidas. Então Jesus precisa dar uma invertida neles e reposicionar na ordem correta. O porquê vocês estão perguntando por que eu cheguei aqui, como eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui. Essa não é a pergunta. O milagre que Jesus operou produziu uma comida que saciou a fome deles. E houve um alvoroço ali.
houve uma agitação generalizada naquele lugar. Todo mundo, as notícias devem ter corrido para as cidades vizinhas. Jesus multiplicou pães e peixes, milhares comeram. Só que, irmãos, algumas atitudes que a gente tem quando Jesus é o pão que sacia a nossa fome, a gente precisa assimilar. Quais são essas atitudes? Quando Jesus é o pão que sacia a nossa fome, a gente tem algumas atitudes. Quando a gente trabalha não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a gente tem algumas atitudes e eu quero compartilhar 2 delas com vocês aqui nessa noite. Primeira atitude: quando Jesus é o pão que sacia a nossa fome, diga comigo, eu construo uma relação de confiança apesar das circunstâncias. Olha o que diz o verso 28 e 29 de João 6. Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse para eles o quê? 1, 2, 3. A pergunta é muito simples. Por que eles queriam saber qual era a obra de Deus? Por quê, irmãos? Muito simples. Porque eles acabaram de ver a multiplicação dos pães e dos peixes, e eles queriam saber o que ia garantir a próxima multiplicação. É mais ou menos assim: Jesus, o que eu tenho que fazer para garantir a próxima multiplicação de pães e peixes? Você sabia que tem muitas pessoas que se relacionam com Deus na esfera dos milagres e dos interesses? A pessoa é abençoada, suprida, abastecida, ela tem a provisão de Deus, do Jeová Jirê, como a gente cantou aqui, o Senhor provedor, e ela fica se perguntando, o que eu preciso fazer para garantir a próxima provisão de Deus? E aí ela obedece, não porque ela ama o Senhor, mas porque ela está interessada na provisão. Porque ela quer garantir a próxima provisão. E era exatamente isso que esses discípulos, esse pessoal estava perguntando para Jesus: como faremos para executar as obras de Deus? Verso 28, e aí Jesus dá mais uma invertida neles. Jesus era o especialista das invertidas. Olha o que Jesus disse para eles: a obra de Deus é muito simples, creia naquele que Ele enviou. Creia. Em outras palavras, Jesus disse assim para eles: se relacionem com Deus pelas motivações corretas. Parem de ser interesseiros. Parem de buscar a provisão e a bênção. Se conecte ao provedor e àquele que é dono das bênçãos. Porque há um princípio no Antigo Testamento, irmãos, que ele é infalível. E isso está em Deuteronômio. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus nos alcançarão. Ou seja, não somos nós que vamos atrás delas. Dá para entender isso? Não sou eu que faço uma campanha e por mérito da campanha eu fui abençoado. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus me alcançarão, te alcançarão, alcançarão aqueles que amam o Senhor. O que a gente precisa então? Nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento baseado na motivação correta. E qual é a motivação correta? Relacionamento. Eu quero conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Eu quero não apenas conhecê-lo, mas também através da minha vida tornar Ele conhecido. Eu quero dizer que Jesus mudou a minha história e quero apontar para outras pessoas que assim como Ele mudou a minha, Ele pode mudar a história de multidões de pessoas. Então, quando a gente se relaciona com Jesus, com a motivação correta, as coisas de Deus vão ganhando forma, porque na verdade, quando você pergunta para Deus assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? A resposta dele é muito mais simples do que você imagina. A resposta dele é: eu quero me relacionar com você. Eu não quero o que você pode fazer.
eu quero você. Deus não quer o que a gente pode fazer para Ele, irmão. Deus não quer o trabalho das nossas mãos. Deus não quer aquilo que a gente pode produzir. Deus quer a nós mesmos. Deus quer a nossa vida, o nosso ser. Então, quando você perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor espera de mim? Já saiba que a resposta dele é essa: eu quero você. Eu quero me relacionar. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero fazer parte da sua história. Eu quero fazer parte das suas dores, mas também das suas alegrias. Eu quero fazer parte dos seus movimentos de sofrimento, mas dos seus movimentos de celebração. Eu quero fazer parte da sua história. Irmãos, sejamos honestos, muitos cristãos não permitem Jesus fazer parte da história deles. Muitos cristãos se relacionam com um Senhor que é um amuleto da sorte. Invocam Ele porque querem os benefícios dEle. Porque não querem Ele, querem as suas bênçãos. Não querem o Senhor, querem as bênçãos, querem as mãos, não querem ver o rosto, querem apenas que as mãos de Deus toquem. Então a resposta de Jesus para aquela multidão aponta para isso. A grande obra de Deus é a gente crer no Filho e conhecer Ele. João capítulo 17, versículo 3, você pode acompanhar na sua Bíblia. A palavra diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. A obra de Deus é conhecer o Senhor. Pastor, então a gente não vai evangelizar, nós não vamos discipular, nós não vamos ensaiar, nós não vamos cuidar da comunidade, nós não vamos cuidar das crianças, dos idosos, nós não vamos preparar jovens e adolescentes para o mercado de trabalho. Não estou dizendo isso, irmãos. Tudo isso é reflexo de uma outra realidade mais profunda. A gente não faz para ser. Nós fazemos porque já o conhecemos. E nós só o fazemos porque se Ele estivesse no nosso lugar, era exatamente isso que Ele faria. É diferente. Porque tem muita gente que quer fazer para ser. E Jesus mostra o oposto. Experimente ser, porque se você for, você vai realizar prodígios. O próprio Evangelho de João, capítulo 14, verso 12... Permita mostrar isso a você. A palavra diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Nós podemos fazer as obras de Jesus, mas não para agradá-lo. Nós fazemos porque temos relacionamento. Porque temos intimidade, porque nós o conhecemos, nós também podemos torná-lo conhecido. Alguém diz amém para isso? Então a gente começa a obra de Deus, não é fazendo, é confiando. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Nós começamos a fazer a obra de Deus, não fazendo, mas confiando. Se você começar a fazer a obra de Deus confiando nele, você já está numa vantagem gigantesca. Gigantesca, porque tem muitas pessoas que fazem, mas não confiam em Deus, fazem, mas não acreditam. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível. Então, quando Jesus é o nosso pão, número 1, a gente constrói uma relação de confiança, apesar das circunstâncias. Número 2, quando Jesus é o nosso pão, nós reconhecemos que seremos supridos sempre. Seremos sempre supridos. Irmão, deixa eu te dizer algo. Pode vir Covid, pode vir pandemia, pode vir guerra e rumor de guerra, pode vir peste, pode vir fome, pode vir o cumprimento profético da palavra que for. O povo de Deus
sempre será cuidado pelo seu Deus. Deus cuida de nós. Então eu não sei quais os expedientes que Deus vai usar, mas que Deus cuida, Deus cuida. Para Elias, Deus mandou corvo. Deus mandou uma viúva. Para o povo de Israel no Egito, Deus mandou codornizes. Deus abriu os céus e fez chover pão. Para essa multidão que estava na montanha, muitos dias seguindo a Jesus, Ele multiplicou e deu pães e peixes. Para nós, irmãos, você acha que Deus vai nos privar da sua bondade, da sua graça? A história continua, Deus continua provendo. Agora, essa provisão de Deus, ela precisa ser uma convicção permanente em nós. E aqui eu ilustro com uma realidade que acontece no nosso cotidiano. Hoje é dia 10 e os boletos de hoje vencem amanhã, você diz amém? Ninguém aqui tem boleto amanhã, né? Só eu. Eu tenho um boleto para pagar amanhã. Só que eu não tenho dinheiro na conta. E é os boletos que vencem domingo, consequentemente, o vencimento deles é na segunda. E se eu não tenho dinheiro na conta e eu tenho um boleto para vencer amanhã, eu tenho duas escolhas, irmão. Ou eu murmuro e falo, Deus não cuida de mim. Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que não me provê, não me dá graça nem para pagar um boleto? Ou então, irmãos, como o Joed disse aqui na abertura desse culto, eu já agradeço por antecipação o dinheiro que vai entrar na minha conta amanhã. Acho que você não entendeu isso. Irmãos, nós precisamos agradecer por antecipação. Isso é confiança. Isso é fé. Pastor, e se o dinheiro não entrar na conta? Está tudo bem, Deus vai dar graça de outro jeito. Porque tem muita gente que se pega nisso. Eu não consegui honrar aquele compromisso. Cara, mas será que você não tem que renegociar esse compromisso? Será que você não tem que conversar com seus credores? Será que você não tem que se humilhar diante dos seus credores? Dizer, olha, eu combinei com você um prazo, mas infelizmente não vou conseguir. O que você pode fazer para me ajudar? Humilhar-se. Talvez o não cumprimento de um prazo de vencimento é uma oportunidade para você se humilhar diante de um credor. O pastor não gosta de me humilhar. Pois é. Então, é uma outra história. Não é que Deus não está te dando a oportunidade, é que você não está aproveitando e não está enxergando. Então, quando a gente fala de Jesus ser o nosso pão, a gente vai ser sempre supridos em absolutamente tudo. Só que Jesus, ao suprir a fome física das pessoas, Ele apontou que essa não é a maior carência. A maior carência tua não é o boleto que vence amanhã. A minha maior necessidade não é o boleto que vence amanhã. A minha maior necessidade é outra. Olha o que diz o verso 33 a 35 de João 6. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. 35, Jesus lhes disse, o que Jesus disse para eles, igreja? 1, 2, 3. Pode ficar melhor. 1, 2, 3. Quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, sabe o que Ele está falando para aquela multidão? Vocês têm uma carência e uma necessidade que nem vocês perceberam ainda. Vocês têm uma carência que é muito maior do que desse pão que perece. Vocês têm uma necessidade interior que vocês ainda não se deram conta. Existe algo aí que vocês ainda não perceberam. Então Jesus ele fala para aquele povo, para que eles crescem. Enquanto isso eles pediam um sinal.
O verso 31 vai dizer que eles mencionam o maná como exemplo. Deus deu para o povo de Israel o maná através de Moisés, e eles jogam isso na cara de Jesus. É mais ou menos assim: Moisés deu pão para nós lá no deserto, e você vai dar o que para nós? Eles estavam tentando manipular Jesus, irmãos. Eles estavam tentando induzir Jesus a prover o milagre da multiplicação todos os dias. Eles estavam tentando manipular Jesus. Aí Jesus, que é o mestre da invertida, dá uma outra invertida neles aqui, né? Ele diz: o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus afirma algo poderoso. Jesus tenta mostrar para eles que existe uma necessidade maior, uma realidade espiritual que precisa ser suprida por aqueles que têm fome, por aqueles que têm necessidades profundas. Jesus também afirma que somente nele é possível uma satisfação total. Eu gostaria que você repetisse isso comigo: somente em Jesus eu tenho satisfação total. Irmão, quando isso entrar com força de revelação para nós, eu lhe afirmo algo: a gente não vai precisar mais se embriagar no pecado. A gente não vai precisar mais do álcool, das drogas, da pornografia. A gente não vai precisar mais roubar, adulterar, desejar o que não é nosso. A gente não vai mais precisar falar mal das pessoas, fofocar, ser ingrato, murmurador. A gente não vai precisar manifestar as obras da carne, porque quando essa palavra entrar com força de revelação, que em Jesus eu tenho satisfação total, Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, por Ele mesmo. A palavra diz isso, irmãos. O ladrão vem matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham e vida em abundância, vida plena, vida total, vida zoe no original. É isso que Deus quer dar para nós. Só que a gente ainda não tem isso como revelação. Por isso que a gente precisa se embriagar no pecado. Por isso que muitos de nós ainda buscam satisfação em outras coisas. Por isso que muitos de nós ainda ficam se embriagando com o pecado. Porque a gente ainda não entendeu que em Cristo todas as minhas necessidades são plenamente, totalmente satisfeitas. Para resumir a conversa, o que eles queriam, Jesus não ia dar. E o que Jesus ofereceu, eles não estavam recebendo. E aqui eu abro um parênteses para aplicar isso na nossa vida. Tome cuidado com o que você pede para o Senhor. Porque o que você pede para o Senhor, pode ser que Ele não te dê. E quando Ele não te der, pode ser que isso deixa você insensível para perceber o que Ele está te dando. E para aquilo que Ele está te dando, você corre o risco de não receber. Um cristão que é muito apegado às suas próprias vontades, ele pede algo para Deus, e Deus não dá. Só que Deus não dá aquilo que ele pede, Deus dá aquilo que ele necessita. E só que quando Deus dá o que ele necessita, o cristão que é apegado às suas próprias vontades, pode olhar para aquilo que ele necessita e que Deus deu, e dizer, isso aí não é Deus. Não é Deus. Então, ele não recebe o que Deus está lhe dando. Diga isso comigo: eu preciso receber o que o Senhor está me dando. O que Ele está te dando, irmão? O que Ele está te dando aqui nessa noite? E sabe o que Ele está te dando? Ele está te dando Ele mesmo. Ele é o pão da vida que desce dos céus. Ele é tudo o que você necessita. Deixa eu falar isso. Você não necessita de mais dinheiro. Você não necessita de mais saúde.
Você não necessita de um ambiente familiar melhor, você necessita do pão vivo que desce do céu. Porque quando ele chega, ele vai te dar sabedoria para você conquistar mais dinheiro. Ele vai te dar sabedoria para o seu lar ser mais saudável. Ele vai te dar sabedoria para você buscar tratamento para a saúde, fazer uma dieta, uma atividade física e cuidar da sua saúde. O que nós precisamos é o pão vivo que desce dos céus. Simples assim. A fé em Jesus, ela é descrita como algo muito simples, como a gente indo até Ele. Quantos aqui tem pais, quantos aqui são pais e têm as suas crianças no ministério infantil ou no level up? Levanta a mão aí. Sabe o que vai acontecer quando terminar esse culto? Seus filhos vão subir correndo, te abraçar e dizer: pai, mãe, aconteceu isso, eu aprendi isso e tal. Vão vir mastigando alguma coisa que estão comendo e tal. Por quê? Porque é natural do filho simplesmente correr para o pai e receber e se aproximar do pai. E esse tipo de resposta, esse tipo de espontaneidade é o que Deus espera da gente. Deus quer que a gente simplesmente vá até Ele como uma criança vai até o seu pai. Deus quer que a gente se aproxime. Por que que nós não podemos ir ao nosso pai? Porque a gente está apegado em nós. Porque a gente está muito carnal. A gente está muito cheio das nossas ideias, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Você já perguntou para o Senhor se o teu sonho é o sonho dele para a tua vida? Às vezes não é. E você está lutando com isso, e às vezes Deus está dizendo: abra mão disso. Eu tenho algo melhor para você. Porque eu bem sei os caminhos, os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de paz para dar um futuro e uma esperança. O versículo 37 de João 6, ele revela a atitude de Jesus quando nós vamos a Ele. João 6,37, eu estou encerrando o ministério de louvor, pode, por favor, se posicionar. Diz a palavra: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus não lança fora quem vai até Ele. Só que Deus não se compromete a fazer a vontade de quem vai até Ele. Ele se compromete a fazer a sua própria vontade. Irmão, a gente tem uma fome tão grande, mas tão grande, que nem toda a comida disponível no Brasil é capaz de satisfazer a nossa fome. E olha que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Quase 1/3 do que se consome de alimento no mundo é produzido aqui no Brasil. E nem toda a comida do Brasil pode saciar a nossa fome, porque a nossa fome é mais profunda, é maior. Nós precisamos ser satisfeitos pelo pão vivo que desce do céu. E a minha oração aqui nessa noite, irmãos, é exatamente essa: que você se satisfaça com Cristo. Que você, nesse final de 2023, se dê por satisfeito, porque você não tem tudo o que você queria, mas você tem tudo o que você precisa. E que você precisa? Jesus. Jesus. Contentamento é uma das chaves da vitória da vida cristã. Gratidão por aquilo que Jesus já fez, já operou, já realizou, é uma das chaves que pavimenta caminho para os próximos passos da nossa jornada. Quero te convidar a se colocar de pé. Graças te damos, Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, mas enquanto a gente adora, eu gostaria que você trouxesse à memória aquilo que pode te trazer esperança. Traga à memória a bondade de Deus, traga à memória a salvação, o perdão dos seus pecados. Traga à memória o Cristo que quer muito mais do que te dar bênçãos, muito mais do que isso.
Ele quer se dar a si mesmo para você. Ele se doou a si mesmo por nós. Ele não é o pão da vida que apenas sacia a nossa fome física. Ele é o pão da vida que doou-se a si mesmo por todos nós. Receba deste pão, coma deste pão, satisfaça-se nesse pão, se alimente desse pão. Pai, nós queremos te agradecer. Como é bom ouvir a tua palavra, como é bom sermos tocados, encorajados e desafiados pelo poder da sua palavra, Senhor. A tua palavra é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nesse final de ano, Pai, queremos agir de forma diferente. Queremos ter a nossa mente renovada pelo entendimento da sua palavra, Senhor. Queremos encerrar 2023 com a certeza de que o Senhor é o nosso provedor, de que o Senhor está conosco, como diz a palavra, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Deus, esta realidade espiritual entra com força de revelação sobre nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que essa realidade espiritual traga a nós uma consciência de que, Jesus, Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és tudo o que nós queremos, Senhor. Ajusta as nossas vontades às Tuas. Ajuda-nos a reconhecer que Tu és tudo, o pão que sacia a nossa fome, a água que sacia a nossa sede, aquele que nos sustenta e nos leva até o porto seguro. Senhor, Tu és tudo o que precisamos. Que esta seja a realidade do nosso coração, que este seja o motivo da gratidão nesse final de 2023, Senhor. Que nesses últimos dias do ano, a gente olhe para Ti, Senhor, e saiba reconhecer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é bom. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão fiel. Pai, que a gente não se embriague no pecado, mas que as nossas carências não sejam supridas pelo estilo de vida pecaminoso, mas que as nossas carências sejam supridas pelo Senhor, o pão da vida que desce do céu. O Senhor é esse, e nós queremos Te adorar, nós queremos Te honrar, nós queremos Te agradecer. Nós vamos adorar o Senhor enquanto nós o adoramos. Eu gostaria que você pensasse nisso, eu gostaria que você enxergasse Jesus como esse pão vivo que desce do céu, que dá vida pelo mundo, que deu a vida por você, que você enxergasse Jesus como tudo o que você precisa, hoje e para sempre. Jesus é tudo o que você necessita. Nós queremos Te adorar, Senhor, vamos adorá-lo, aleluia. Pra